Ficou pica esse quadro, né? Pô, respeitar o chefe. Vambora. Vambora, sexta-feira, 9 de janeiro. Vamos aqui pra edição de hoje do Switch TV Show. Mudanças no cenário, hein? Gostaram? Esse quadro é pica, moleque. Tem jeito. Muito foda. Que eu demorei 3 horas pra montar essa prateleira hoje é brincadeira, tá? O programa tá atrasado porque eu demorei 2 horas pra montar essa porrinha aqui. Porque eu sou um animal. Eu sou um animal pra fazer essas coisas. Pra caralho, meu Deus do céu. Caralho. Mas vambora. Vambora falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada mais curta, né? Ainda mais com o adiamento de Bulls e Heat por conta de goteira. Né? Deu goteira na quadra do Bulls, no United Center. A quadra tava molhada, então teve como ter jogo. Então a rodada que era curta ficou ainda mais. Então vamos falar sobre os poucos jogos de ontem. Tem também novidade de mercado, tá? Saiu agora há pouco notícia sobre Ja Morant. Daqui a pouco vou falar sobre. Tem notícia sobre Anthony Davis também, enfim. Bastante coisa pra falar nessa sexta-feira. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando, seja bem-vindo ao Switch TV Show. E vamos aqui, né? Vamos aqui começar. Só quero aqui, né, lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né, o canal Switch TV BR segue sendo parceiro fiel da Centauro, né? Lá na Centauro você encontra absolutamente tudo relacionado a esporte, não só o basquete, mas futebol, futebol americano, enfim, você acha tudo lá na Centauro, né? Jerseys, camisas casuais, bolas, sunga, kimono, enfim, você acha de tudo. Aqui na aba basquete, cara, olha o tanto de promoção, ó. Bola Wilson, do Golden State, 70% de desconto. Camisa infantil do Pinheiros, ó, 77% de desconto. Tá querendo comprar um presente pro filhão? Olha aqui, ó. Short aqui, ó, pra você jogar aquele basca maroto, 65% de desconto, 67%. Aqui, ó, tênis Under Armour aqui pra você jogar, ó, 62%. Tênis unissex aqui, ó, maneirinho, preço bacana. Camisa do Lakers, casual, 62%. Camisa do Hornets aqui, ó, do Blazer, 62%. Cara, é muita promoção bacana. Muita opção bacana aqui, ó. Zion 3, 60% de desconto, R$464. Preço bacaninha aqui, bicho. Muita coisa legal. E aí, usando o cupom SWISH10 nas suas compras, SWISH10, você garante um desconto de 10%, tá? 10% de desconto usando o meu cupom. E de quebra você vai estar ajudando o canal. Então, dá essa moral, dá um pulinho lá na Centauro, confere ali os produtos e usa o cupom SWISH10 aí para aproveitar o desconto que só essa parceria te oferece. Então, vai lá e divirta-se, fechou? Vambora então, pessoal. Vamos rodar aqui a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem e aí, né, eu aproveito para soltar aí algumas informações que saíram hoje relacionadas ao mercado da NBA, tá bom? Bora! Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, vamos lá, gente. Rodadinha bem curtinha, tá? Começando aqui com a vitória do Pacers para cima do Hornets. Vitória por 114-112. Pacers voltando a vencer aí depois de muito tempo, né? O Pacers... Cara, o Pacers chegou a embalar 13 derrotas seguidas, né? 13 derrotas seguidas, basicamente um mês aí o Pacers ficou sem vencer. Mas ontem, pegando o Hornets ali, o time conseguiu a vitória. Pascal Siakam sendo decisivo no final do jogo, né? Bolaça ali no final, baita infiltração. E aí, na sequência, teve o DJ McConnell interceptando o fundo bola ali do Hornets para garantir a vitória. Eu, como torcedor do Thunder, sofri muito
com essas interceptações do McConnell em fundo do McConnell, ó, do McConnell em fundo bola, né? Nas finais ele fez isso várias vezes contra o KC. Me matava de raiva. Imagino que o torcedor do Hornets, né, tenha sentido algo parecido ontem. Até porque o Hornets... Cara, o Hornets fez um bom jogo, né, cara? Apesar do final ali ruim, né? O time fez um bom jogo. O LaMelo ontem saindo do banco. Inclusive foi a primeira vez desde 2020, né? Que o LaMelo saiu do banco no Hornets. Né? Fazia muito tempo que ele não saía do banco. Foi uma estratégia da comissão técnica para dar uma poupada nele no back-to-back. Eu até acho inteligente isso. Né? O LaMelo, a gente sabe, né? Sofre muito com lesões. Tem um problema gravíssimo aí em se manter saudável. Então qualquer coisa que diminua o risco dele de lesões, eu acho válido. A estratégia ontem foi usar ele vindo do banco. E ele foi bem pra caralho vindo do banco, mano. 33 pontos, 8 assistências, 3 steals. Né, ontem ele matou o quê? Umas 7, 8 bolas de 3. Coisa absurda. Né, uma coisa absurda o que ele fez. No final ali, ele deu meio que uma cagada no jogo. Com aquela tentativa de ponte aérea com o Musa de abater. Sim. Né, foi uma jogada que não precisava. Ele poderia ter ido para uma jogada mais segura. Né, se ele conseguisse ali uma cesta simples, cara, o Hornets abriria 5 pontos. E basicamente mataria o jogo, né? Mas não, ele foi tentar ali um diferente, foi ali tentar um highlight, que é o que eu sempre critico no LaMelo, né? Que ele não consegue fazer o simples. Ele sempre tem que enfeitar demais a jogada. O passe não saiu bom. E aí, depois disso, o Hornets só marcou 1 ponto no jogo. E o Pacers deitou no clutch. O Siakam deu aula de como fechar um jogo. O que o Siakam fez na última bola? O simples. Atacou em drive, foi pra bandeja, se aproveitou do tamanho dele, fez a jogada mais simples possível e garantiu a vitória pro time. E eu acho que muitas vezes falta esse entendimento por parte do LaMelo. Não tô falando que a culpa da derrota foi dele, não foi. O LaMelo jogou pra caralho, quero reforçar isso. O LaMelo jogou pra caralho. Só que no clutch ele vacilou, cara. E não foi a primeira vez. E não vai ser a última que ele vai vacilar em clutch. Porque falta ainda maturidade, falta ainda ele entender que final do jogo, bicho, você não tem que inventar moda. Final do jogo, faz o simples. Faz o certo, faz a decisão, toma a decisão certa. Ontem ele não tomou boas decisões no clutch. Hornets acabou pagando o preço. Sofreu a derrota. Né, a 25ª derrota do Hornets na temporada. E o Pacers, como eu disse, né, depois de quase um mês sem vencer, volta a vencer na NBA, 7ª vitória do Pacers e uma vitória muito importante para Rick Carlisle, que chegou à vitória de número 1000 na carreira. O Carlisle chegou a 1000 vitórias, apenas o 11º técnico na história a atingir essa marca na NBA. Ele que é um dos grandes técnicos de todos os tempos. Eu adoro o trabalho do Rick Carlisle. Nessa temporada é muito difícil julgar o trabalho dele por conta da ausência do Haliburton e das perdas, né, que o Pacers teve na off-season, especialmente do Miles Turner. Então, nessa temporada nem tem o que julgar do Rick Carlisle. Não é uma temporada de tanque, como é a do Pacers, que vai diminuir o que esse cara é na história da NBA. É um dos grandes técnicos de todos os tempos. Ano passado, cara, bizarro o que ele fez. Bizarro. Apesar do Thunder ter sido campeão, o melhor técnico das finais foi o Carlisle. Os ajustes que ele conseguiu, os timeouts na hora certa que ele pediu, sabe? Ele foi brilhante. Então é um técnico que eu respeito, que eu admiro pra caralho e muito feliz por ele ter chegado a essas 1000 vitórias. Demorou pra caralho, né? Um mês aí, né, pra conseguir uma vitóriazinha, mas veio. Coisa linda aí, parabéns, Carlisle. E fica o aprendizado pro LaMelo, né, cara? Faça o simples de vez em quando. Ele fez um grande jogo. Só tem que ser mais simples, tem que ser mais simplista de vez em quando. Para de focar no highlight. Para de focar no seu mixtape no final do ano. Faz o simples, garante vitórias. Isso vai mudar a percepção da galera em relação a ele. Quando ele começar a ser mais pragmático em clutch e acumular vitórias pro time, a percepção da galera vai mudar. Quem acha que ele é peladeiro, como é meu caso, vai mudar de opinião. É só ele começar a jogar de forma mais séria. É só ele deixar de ser peladeiro.
A ponte aérea que ele tentou ontem pro Diabaté no final do jogo é jogada de peladeiro. Faz o simples. Faz o simples. Como diria Duzão, menos é mais. Um abraço, Duzão. Fã de NBA o Duzão, hein? Fã de basquete. Um abraço, Duzão. Tu é pica. Tu é pica. Menos é mais, é foda. Ó, na sequência, a gente teve o Minnesota batendo o Cavaliers em casa por 131-122. É uma vitória muito merecida para Minnesota, né? Que fez um dos seus melhores jogos ofensivos da temporada. A gente teve o Minnesota ontem com 4 jogadores passando dos 20 pontos. Né, Julius Randle vindo para 28, Jaden McDaniels vindo para 26, DiVincenzo vindo para 22 e Anthony Edwards vindo para 25 pontos, cara. Os 4 juntos combinaram para 101 dos 131 pontos que Minnesota marcou no jogo. E se você junta com os pontos do Gobert, que fez um grande jogo, mas um ótimo jogo do Gobertzão, tanto no ataque como na defesa, foram 112 pontos por 5, cara. Então foi uma grande apresentação ofensiva de Minnesota, 17 assistências somadas, 20 bolas de 3 com mais de 50% de eficiência. Foi um puta jogo. Foi um puta jogo de Minnesota. Né? O Anthony Edwards ontem alcançou mais uma marca impressionante. Ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a chegar à marca de 10 mil pontos na carreira. Cara. O terceiro mais jovem. Os únicos que estão na frente dele, LeBron e Kevin Durant. É bizarro. É bizarro o Anthony Edwards. Sim, eu até fiz um post hoje lá no Twitter que a galera não tem muita noção ainda do quão bizarro o Anthony Edwards já é na NBA. Cara, eu vou até pegar aqui, ó. Deixa eu buscar aqui a postagem. Só pra pegar aqui rapidinho. Inclusive, comenta aí, galera. Vocês gostaram dessa nova configuração aqui do cenário? Pô, eu gostei, mano. Acho que ficou maneiro. Acho que ficou maneiro. Ainda tô pensando no que colocar aqui. Tem muito espaço na prateleira ainda. Eu quero dar uma enfeitada a mais. Ou seja, em breve, mais Funko Pops chegarão em minha residência. Ah, meu Deus. Eu realmente entrei na onda do Funko Pop, galera. Eu entrei na máfia do Funko Pop. Meu Deus do céu. Ó. Só pra exemplificar o que eu tô falando sobre o Anthony Edwards, inclusive, assim, quem não me segue no Instagram, dá uma moral lá, viu? SwitchTVBR, né? Tô aí na meta de bater 20 mil seguidores, né? Tô com 14 mil. Quem puder se inscrever, ó. Quem puder seguir lá, dá essa moral. Só pra exemplificar, isso aqui é o Anthony Edwards com só 24 anos, tá? Terceiro mais jovem da história da NBA a atingir 10 mil pontos na carreira. Um dos 7 da história da NBA a alcançar 10 mil pontos antes dos 25 anos, recordista do Wolves em jogos de 30 mais pontos na carreira, jogador com mais bolas de 3 pontos na história de Minnesota, é o primeiro na história de Minnesota a ter média de 25 mais pontos, 5 mais rebotes, 5 mais assistências em uma temporada, segundo maior total de pontos de uma temporada do Minnesota, atrás apenas do Garnett e do Towns, né, empatados, 3 vezes All-Star, All-NBA Second Team 2024, apenas o 6º na história da franquia a conseguir isso. First Team All-Rookie, né? Temporada 2020. Player of the Week em 2023, sendo o 9º na história de Minnesota a conseguir isso. Mais 30 mais pontos em playoffs e mais field goals feitos em um jogo de playoffs na história de Minnesota. Segundo mais jovem de todos os tempos a registrar 400 mais pontos, 100 mais rebotes e 100 mais assistências em um único playoff, atrás só do LeBron. Mais pontos na estreia de playoffs na história do Wolves, 36, e um dos mais altos totais em uma estreia na história da liga. Mais jovem da história da NBA a registrar um jogo de playoff com 30 mais pontos, 5 mais rebotes, 5 mais assistências, superando o Magic Johnson. 21-22, se tornou apenas o 7º na história a marcar 2 mil pontos nos primeiros 100 jogos da carreira com 20 anos ou menos. Mais 3 pontos feitos por um jogador antes de completar 24 anos na história. Passou de 1.200 bolas de 3 pontos antes dos 25 anos. O primeiro a conseguir isso. Então, cara, é um absurdo. É um absurdo que o Anthony Edwards já é com 24 anos. É um cara que comandou Minnesota para 2 finais de conferência seguidas e eliminando gigantes, né, no caminho, eliminando Jokic, eliminando Curry, né, eliminando Durant. Todos esses o Anthony Edwards já eliminou.
eliminou o Luka ano passado, eliminou o LeBron ano passado, eliminou o Anthony Davis ano passado. Não, ano passado não, né? Desculpa, ano passado não, ano passado era o Luka. Desculpa, ato falho. Mas ele eliminou caras, assim, dos maiores da história. Entendeu? Então, mano, o Anthony Edwards, ele é muito gigante pra história da liga já. E reforço, ele só tem 24 anos, mano. O potencial desse moleque é assustador. É assustador o potencial de Anthony Edwards. Então, jogaço dele, jogaço de Minnesota. Ao mesmo tempo, né, que tem que ser dito, mais uma pipocada, mais uma derretida absurda do Sr. Cavaliers, né? Brincadeira, mano. Ontem, primeiro tempo, assim, super bem controlado por parte do Cavs, assim, fazendo um primeiro tempo bem seguro. Aí vem o terceiro quarto, mano, os caras simplesmente derretem. Derretem. O Cavaliers tomou no terceiro quarto 43-22. Em 10 minutos no terceiro quarto, eles tomaram 39-12. 39-12. O Cavs simplesmente morreu no terceiro quarto. Morreu na volta do intervalo. Né? Uma quantidade bizarra de turnovers, um monte de turnover burro. Uma total incapacidade de contestar os arremessos do Minnesota no perímetro. Tanto que Minnesota terminou o terceiro quarto com 7 de 9 para 3 pontos. Né? Minnesota jogou assim com uma tranquilidade inacreditável. Aí o jogo foi pro quarto período, né, com 106-89 pro Minnesota. O Cavs até buscou uma reação ali no quarto período. Mas o buraco já era muito fundo, cara. E isso vem acontecendo a temporada inteira. A temporada inteira do Cavs é marcada por esse tipo de colapso. Por esse tipo de derretida, por esse tipo de pipocada. É surreal, mano. É surreal. E é muito louco o comparativo com a temporada passada. Temporada passada, você contava nos dedos de uma mão os colapsos do Cavs. O Cavs não deve ter tido 4 colapsos desse na temporada passada inteira. Considerando a temporada regular, obviamente. Inclusive, nesse ponto da temporada ano passado, o Cavs... Cadê? O Cavs já tinha 13 vitórias a mais. 13 a mais em relação ao ano passado. Assustador, mano. A queda desse Cavs de uma temporada pra outra é uma das mais bizarras que eu já vi, mano. O contraste é surreal. E sabe o que me deixa triste? É ver o Donovan Mitchell. Porque o Donovan Mitchell, ele tá tendo uma das suas melhores temporadas da carreira. Nessa temporada, o Donovan Mitchell tem 21 jogos de 30 mais pontos. É a segunda melhor marca da NBA, ele só fica atrás do Shea. Entendeu? Em 60% dos jogos do Cavs na temporada, o Donovan Mitchell marcou pelo menos 30 pontos. E desses 21 de 30, 14, ele teve mais de 50% de aproveitamento no field goal. Em 6, teve mais de 60. Quem trouxe esses dados foi o Coast to Coast. Um abraço, Coast to Coast. É inacreditável. E sabe qual que é a campanha do Cavs nos jogos que o Mitchell passa dos 30 pontos? 13-8, pô. Como, mano? É muita... sim. A galera fala, né, do Luka carregando animais lá no Lakers, né? O Noé, Luka. Irmão, o Donovan Mitchell já tá merecendo o rótulo de Noé há muito tempo, tá? Ele tá carregando esse Cavs sozinho. Se o Cavs compete, se o Cavs ganha alguns jogos na temporada, é por conta dele. Quer um outro número pra mostrar o tanto que ele tá carregando esse time do Cavs? Aqui, ó. Quando ele tá em quadra, o Cavs produz, a cada 100 posses, 123,6 pontos. Isso aqui seria o melhor ataque da NBA, tá? Seria o melhor ataque da NBA. Sem ele, o Cavs produz só 108,8. De 123,6 com ele em quadra
pra 108.8 sem ele. Vocês têm noção dessa porra? Ontem, contra Minnesota, ele jogou 36 minutos. Com ele em quadra, o Cavs teve um rating ofensivo de 123 pontos a cada 100 posses. Ele indo pro banco, ele só ficou 11 minutos no banco, o rating caiu pra 104. Ou seja, a cada 100 posses, ontem, o Donovan Mitchell fez o Cavs marcar 19 pontos a mais. É bizarro, mano. É bizarro. E é triste pra caralho ver uma temporada dessa passar desapercebida, porque o Cavs é um time muito, 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 muito medíocre. O Cavs não é um time ruim, tá? Mas é um time medíocre. Medíocre. Se o Cavs estivesse tendo um desempenho coletivo melhor, papo assim de, sei lá, 26 vitórias, o que é super acessível nesse leste, nesse ponto da temporada, a gente estaria falando do Donovan Mitchell brigando pra ser first team all NBA. Só que a temporada do Cavs é tão medíocre que corre o risco do Donovan Mitchell nem ficar num dos times ideais. Porque a galera vai desconsiderar o que ele tá fazendo. Cara, é bizarro, mano. Sim, é bizarro. Eu sou fã do Donovan Mitchell. Vocês sabem, não é de hoje que eu falo dele. E, mano, foda, mas a minha torcida sabe qual é? Dele encher o saco de carregar esse time do Cavs e meter o pé, bicho. E fazer o que ele fez no Utah Jazz. Viu que o Jazz não ia dar em nada, que o time não ia pra frente, ele meteu o pé. Sinceramente, eu se fosse o Donovan Mitchell, eu faria isso. Se nessa temporada o Cavs não sair dessa mediocridade e de novo cair cedo no playoff, o que é o caminho mais natural para esse time do Cavs, cair de novo na primeira rodada, né? Talvez até varrido, dependendo do confronto. Cara, eu se sou ele, mano, chego no off-season e falo, galera, cansei, já vi que nesse time aqui não vai render, um abraço, quero ser trocado. E vai pra um time melhor. Vai pra um time melhor. Ah, mano, na boa, não tem como, cara. Não tem como. Pô, foda. E o que me deixa puta é ver a diretoria do Cavs parada. Porra, viu aí o Hawks seguiu em frente com o Trae Young. Faz isso com o Darius Garland. Ah, mas vai render pouco. Testa o mercado do cara. Vê o que dá pra tirar. Pega o Jarrett Allen, tenta fazer ali um bem bolado. Mas não, os caras ficam... Donovan Mitchell vai carregar. O time vai encaixar, acredita no time. E o senhor Kenny Atkinson merece ser criticado também, hein? O trabalho do Kenny Atkinson é horroroso nessa temporada. O Cavs é um time, assim, extremamente bagunçado, extremamente inconsistente. Uma defesa que, durante alguns anos, foi uma das melhores da liga. Hoje é uma defesa muito fraca, muito frágil. O senhor Kenny Atkinson tem sangue nas mãos. E não é pouco, não. Tá? E não é pouco, não. Ai, foda, cara. Foda. Feito o meu desabafo, vamos seguir aqui para falar do último jogo da noite, que foi Dallas Mavericks e Utah Jazz. Ontem era pra gente ter tido Miami Heat e Chicago Bulls, mas como eu já falei, né, na abertura, o jogo foi adiado por conta de umidade lá no United Center. Parece que tinha algumas goteiras ali e a quadra ficou meio que inutilizada. Particularmente, eu nunca vi isso acontecendo na NBA. Um jogo ser cancelado por goteira na quadra. Foi a primeira vez que eu vi isso. E não se sabe quando o jogo vai acontecer. Fato é que o jogo foi adiado, né? Os times ficaram ali mó tempão esperando, né, pra ver se dava pra jogar. Não teve condições. E o jogo foi adiado. Então a gente não teve esse Heat Bulls. E aí o último jogo da noite acabou sendo Jazz e Dallas. Jogo lá no Delta Center, lá em Salt Lake City. O Jazz conseguiu sair com a vitória, 116-114. Lauri Markkanen e Keyonte George comandando, né, o Utah Jazz para vitória, os dois ali brilhando no clutch. Keyonte George fechando bem demais o jogo. Lauri Markkanen veio para 33 pontos, foi o cestinha do Jazz na partida. 13º jogo de 30 mais pontos do Markkanen na temporada. A temporada do Markkanen também é putaria de boa. Temporada absurda do Lauri Markkanen. Jogadorzaço, sou muito fã também do Lauri Markkanen. Queria muito em Oklahoma, podia muito pingar por lá.
E aí o Jazz, né, conseguiu sair com a vitória. O Jazz, que vinha de 4 derrotas seguidas, volta a vencer, né? Então, uma vitória importante. O Dallas não fez um mau jogo, não. Né? O Dallas não começou bem, mas conseguiu se recuperar ali no jogo e tal, conseguiu reagir. O Cooper Flagg teve uma boa atuação. O Anthony Davis, né, até ele se machucar de novo, também vinha fazendo um bom jogo, inclusive lesão bizarra do AD, né? Tipo, uma jogada normal, ele machucou a mão. E aí, depois que o Anthony Davis machucou, o ataque do Dallas caiu demais de rendimento. O próprio Cooper Flagg também caiu bastante, sem o AD ali do lado. Né? E aí, no fim, não teve jeito. O Dallas perdeu mais uma. O Cooper Flagg ficou a 2 assistências do triple-double, mas não deu. 24ª derrota do Dallas. 13ª vitória do Jazz. Por falar em Anthony Davis, e aí já aproveitando o gancho para falar sobre o mercado, a parada pra gente monitorar agora, galera, depois da troca do Trey, é a troca do AD, tá? Deixa eu só botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó, informação aqui do Chris Haynes e do próprio Charania, tá? Então, assim, uma informação que dá pra gente confiar legal. Ó, depois de trocar Trey, postagem aqui do Coast to Coast, tá? Depois de trocar Trey do time, o Hawks sente que finalmente nada o segura pra montar um time com identidade defensiva. AD é visto como sonho pra finalizar um time que estaria ao menos no papel entre os candidatos a vencer o leste. Por outro lado, Dallas reforça que quer ativos jovens ou um ativo jovem com teto e pelo menos um contrato expirante. O Hawks não vai hesitar em se livrar do ótimo contrato expirante do Porzingis. É realmente um contrato bem bom para quem quer abrir espaço no cap pro ano que vem. Mas ainda hesita com o Rizaché, por enxergar o jovem francês como um nome importante para o futuro. Então, o plano do Hawks agora é Anthony Davis. Esse é o projeto. O Hawks quer montar um time grande, com identidade defensiva forte, o que eu gosto, tá? Eu gosto bastante dessa ideia, até porque ficou provado nos últimos anos que realmente defesas que ganham campeonatos. Frase manjada, né? Mas de fato é uma realidade. E aí o Anthony Davis seria o nome do projeto. Vocês sabem que eu gosto muito da ideia de Anthony Davis sendo trocado. Eu sou a favor, né, de qualquer time que vá atrás do Anthony Davis, porque eu enxergo nele ainda um jogador capaz de impactar em vitórias. É foda, né, eu defender o Anthony Davis hoje depois dele ter se machucado do nada ontem, né? Tipo, é foda. Mas eu ainda acho que vale a pena. E o Hawks também acha que vale a pena. A questão é que o Hawks não quer abrir mão do Rizaché, que aparentemente seria uma exigência de Dallas. Dallas quer jovens e um dos jovens seria o Rizaché. Eu, se fosse Atlanta, eu não pensaria 2 vezes, cara. Pra mim, cara, eu não consigo ver um teto muito grande no Rizaché. Acho que o Rizaché, ele vai ser ele vai ser mais isso aí. Assim, eu não consigo ver o Rizaché dando um salto tão grande assim de evolução. Não vejo um teto tão grande nele. Na época do draft, eu cheguei a falar várias vezes que o piso do Rizaché ali na classe talvez fosse o melhor piso daquela classe. Piso é o que o cara entrega imediato. O teto, eu não vi um teto tão grande nele, não. Por exemplo, o teto do Alex Sarr, que eu não gostava tanto assim como prospecto, mas o teto do Sarr era maior do que o do Rizaché. Isso vem se provando nessa temporada, que o Sarr tá fazendo uma temporada muito boa. Deve subir muito de produção, inclusive, com o Trae Young ali do lado. Fora o próprio Castle. O Castle tinha um teto maior do que o Rizaché. O piso do Rizaché na época do draft, eu até via sendo maior do que o do Castle. O piso. Mas o potencial do Castle, em termos atléticos, físicos, era maior. Rizaché não tem teto. Pra mim não tem muito teto de evolução. Então, se o que tiver travando a negociação for o Rizaché, eu acho que a Atlanta tem que tacar o foda-se, tem que trocar. E eu apostaria assim no Anthony Davis. Eu posso estar sozinho nessa, talvez ninguém me apoie nessa, mas eu sou a favor, cara. Eu sou muito a favor do Hawks ir atrás. Eu gosto muito da ideia de um time com Jalen Johnson e Anthony Davis. E aí um Hawks com um bom espaço no cap para ano que vem, que vai ser gerado, né, com a troca do Porzingis e com a troca do Trey que já aconteceu.
Eu acho que esse Hawks pra ano que vem vai vir muito bom. Nesse ano, se o Anthony Davis conseguir, né, ficar minimamente saudável até os playoffs, nesse ano esse Hawks já dá pra brigar. Anthony Davis, McCollum, Jalen Johnson, você tem ali o Alexander Walker ali ainda, você tem o Neko Congo, é um time bom. Dyson Daniels, é um time bom, com defesa, com tamanho, nesse leste vai brigar. Agora, para ano que vem é onde eu realmente ficaria de olho no Hawks. Porque aí vai ter espaço no cap para gastar, é uma boa classe de free agents, com alguns role players bem bons ali à disposição. Enfim, eu gosto muito da ideia, apesar das questões das lesões do AD, eu ainda acho que vale a pena. E vamos ver, o Hawks está monitorando, esse seria o projeto. O projeto do Hawks agora é esse, é trazer o Anthony Davis, tá? E a outra coisa pra gente ficar de olho agora, e é pra ficar de olho de forma bem atenta, é no senhor Ja Morant, né? Porque segundo informação do Charania de hoje, informação de agora há pouco, o Memphis Grizzlies está cogitando sim trocar Ja Morant, né? Depois de ver o Hawks se livrar do Trae Young, né? Trocar o Trae Young, o Memphis parece que está inspirado, né? Tomou coragem e vai, ou pelo menos está pensando em fazer o mesmo com o Ja Morant. E segundo, né, algumas outras fontes, né, Kevin O'Connor e Brett Siegel, 3 times teriam interesse já no Ja Morant. Miami Heat, Minnesota e Sacramento. Esses 3 times teriam sim interesse no Ja Morant. Outro ponto que é importante salientar, que o Charania trouxe no relatório dele, é que Memphis tá interessado em trocar o Ja Morant, mas não necessariamente está interessado em reconstruir. Porque, né, segundo o Charania, trocar o Ja Morant não significa que vai trocar o JJJ também. Né? Porque se troca Ja Morant e troca JJJ, aí sim é reconstrução. Mas parece que não. A ideia seria trocar o Ja Morant e montar o time ao redor do JJJ, com o que o time já tem ali, Cam Spencer, Cedric Howard. A ideia seria essa, tá? E o Charana destaca que, caso não apareça nada interessante na trade deadline, o Memphis tá de boa em manter o Ja Morant até o fim da temporada e aí tentar alguma coisa no off-season, né? Então, o plano de Memphis seria esse, né? Estão cogitando trocar, se pintar uma proposta boa, troca e monta o time ao redor do JJJ, assim como o Hawks vai montar ao redor do Jalen Johnson. Se não aparecer nada, mantém ele no time e aí no off-season vê o que faz. Assim, eu já falei algumas vezes, né, que eu acho que Memphis tem que realmente seguir em frente em relação ao Ja Morant. Eu não consigo acreditar que o Ja Morant vai conseguir liderar esse Memphis para alguma coisa. Se você olhar o desempenho do Memphis na temporada sem o Ja Morant, você vai ver que na maioria dos jogos Memphis jogou melhor sem o Ja Morant. Inclusive, a vitória contra San Antonio foi sem o Ja. Foi sem o Ja. O Ja que, de novo, não joga hoje. Contra o Thunder ele não joga. Vai ser o 4º jogo seguido que ele não joga. Então, eu acho que Memphis tem que trocar. O que me preocupa, pensando no lado de Memphis, é o que vai receber em troca. Porque ficou muito claro que jogadores como o Ja Morant, como o Trae Young, até o próprio LaMelo, não tem muito valor de mercado. Né? Prova disso é o que o Hawks conseguiu com o Trae Young, que foi um McCollum e um Corey Kispert. E nem foi que o Hawks fez uma troca ruim, não, é porque foi o que apareceu. Talvez com o Ja Morant o Memphis consiga pegar mais, porque parece que tem mais time interessado. No caso do Trae Young, só o Wizards estava interessado. Parece que Minnesota, Miami e Kings querem. Então já é um leque um pouco maior de opções para Memphis explorar. Mas eu não acho que vai ser tão a mais não, viu? Sinceramente, talvez role uma piquezinha, mas... Cara, eu não vejo o Ja Morant valendo mais do que um jovem, mais ou menos, um contrato expirante e uma pique de primeira rodada. Uma só. Eu não acho que Memphis vai conseguir muito mais do que isso não no Ja Morant. Não acho. E a pique, assim, é se negociar bem.
Porque o Ja Morant, cara, é muito difícil hoje um time apostar no Ja Morant. Porque é um jogador que tem um agravante grande em relação ao Trae Young, que é a questão de saúde. Nessa temporada, o Trae Young tá sofrendo bastante com lesões e tudo. Mas o Trae Young não é um cara que perdia tantos jogos assim. O Ja Morant, bicho. O Ja Morant vai fazer uns 3 anos que ele não joga direito, cara. Tem noção dessa porra? Fora toda a questão extra-quadra, né? Personalidade deles, né? Então, o Ja Morant é um cara que é... Mano, é complicado um time apostar nele. Assim, eu consigo ver, tipo, um Heat apostando, mas aí acreditando que a Heat Culture vai mudar o Ja Morant. Eu consigo ver o Heat. Sacramento tá desesperado, é um time que não tem nada, então pode tentar trazer um Ja Morant pra dar uma visibilidade pro time e tal, pode ser. Mas acho que impacto basquete mesmo, eu acho que não teria muito impacto, não mudaria a realidade de Sacramento. E Minnesota, acho que seria uma jogada de desespero, do tipo, mano, a gente precisa de um armador, a gente não queria o Trae Young pela questão defensiva, mas talvez o Ja Morant não comprometa tanto na defesa. Pode ser que Minnesota pense isso e vá atrás do Ja Morant. Eu não acharia de todo ruim Minnesota ir atrás do Ja Morant, não, tá? O problema é toda a questão de saúde, questão extra-quadra do Ja Morant, que pode, né... Cara, se ter um vestiário, Ja Morant, Anthony Edwards ali, cara, é muito ego, né? É muito ego. Será que o Ja Morant vai aceitar ser o 2 do time? Talvez o 3, porque lá já tem o Randall e já tem, né? Já tem Anthony Edwards. Será que o Ja Morant aceitaria numa boa o papel de coadjuvante? Ele tava brigando com o Thomas Lizalo porque o Lizalo tava tirando ele no meio do jogo, pô. Tava botando ele no banco, né? Muitas vezes durante o jogo. Ele tava achando ruim isso. Entendeu? Então, basquete, eu acho a ideia dele em Minnesota interessante, tá? Mas eu não sei se o extra-quadra não vai ferrar com essa química de Minnesota, que é uma química boa. Os caras se gostam, é um time que tá junto há um tempo, é uma base que tá junto há um tempo. É uma base que chegou a 2 finais de conferência seguidas. Não sei. Eu gostaria muito mais de Trae Young em Minnesota, mesmo com as questões defensivas, do que o Ja Morant, sinceramente. Porque eu acho que o Trae Young ele é muito mais aberto a ser um 2 do que o Trae Young, do que o Ja Morant. O Trae Young ele tava de boa com o Jalen Johnson sendo a primeira opção em Atlanta. Tava de boa. Não tava causando, ou pelo menos não saiu nenhuma informação de que ele tava causando. O Ja Morant ele já causou pelo técnico botar ele no banco. Tá ligado? Do sistema ofensivo não ser mais centralizado nele. Ele tava achando ruim isso. Mas enfim. O Ja Morant é um caso difícil. Memphis tá cogitando trocar. Vamos ver o que vai acontecer. Igual eu falei. Eu consigo ver o Heat apostando nele. Pela questão da Heat Culture. E por ser um time que precisa de armador. Minnesota faz sentido e o Kings também faz sentido pela questão de que é um time que ninguém tá ligando e talvez uma troca pelo Ja Morant dê um pouco de visibilidade pro Kings e aí, sei lá, atraia mais alguns jogadores, não sei. Eu consigo justificar o interesse dos três. Não esperava ver tanto time assim interessado no Ja Morant. Não esperava. A ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, segundo informação do Charania, Memphis está, sim, cogitando trocar o menino Morango. Gente, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Obrigado muito obrigado, né? Pela audiência, né? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, beijo no seu coração e tchau, galera. Valeu!